Audiobook do livro Pais e Filhos, por Kenneth Wapnick. Parte 1, Capítulo 2. Pais criando filhos. O capítulo seguinte está montado em 3 sessões. 2 séries de discussões, resultantes de perguntas no auditório, que inclui uma sessão intermediária de O Arco de Segurança, baseada numa obra de O Arco-Íris, de D.H. Lawrence. Discussão 1. Estabelecendo limites pela disciplina. Pergunta. Tenho um problema com minha filha de 7 anos que não limpa seu quarto. É errado estabelecer limites e dizer a ela que se ela não fizer o que tem de fazer, haverá consequências? Em outras palavras, o que é importante é de onde venho e enquanto eu esteja unida a Jesus, atue com amor e não ouça as fitas gravadas de minha cabeça sobre minha mãe? Está certo isso? Resposta: sim, essa é a ideia correta. Pergunta: posso dizer a ela que ela perderá $1 da sua mesada ou algo do gênero? Resposta: faça o que funcione e o que você e seu marido se sintam confortáveis em fazer. Mas faça tudo amorosamente. Essa é a chave. Não estou dizendo para não insistir que sua criança limpe seu quarto, mas dê preferência que essa tarefa não tenha aspecto punitivo. Pense em crianças na escola que tenham 2 professoras de aritmética, uma bondosa e outra odiosa. Uma as corrige gentilmente, enquanto a outra ensina pondo nelas medo de Deus, humilhando-as quando respondem errado. Estudos a respeito por décadas têm demonstrado que, a longo prazo, o aprendizado é mais efetivo e eficiente sobre condições positivas, mais do que por prêmio ou punição negativa. Com a segunda professora há apenas medo. É verdade que, mesmo num ambiente de ensino negativo, há aprendizado, mas é o gênero de aprendizado que desejamos para nossas crianças, mas não é o gênero de aprendizado que desejamos para nossas crianças, pois aprendem que a autoridade não conseguem ser confiadas e são para serem temidas. Daí surgem as fantasias. Um dia serei autoridade e serei capaz de fazer a mesma coisa que foi feita a mim. Repetindo, não se trata do que fazemos com nossas crianças, mas como o fazemos a elas. Quando nossa paz for minada porque seus quartos estão sujos e desarrumados, isso nos sinaliza que algo está errado conosco. Nossa resposta típica é irmos atrás delas com uma vingança que a ninguém beneficia. Todo pai e toda mãe conhece a complexidade de criar filhos, onde o título deste livro, Pais e Filhos, nossa sala de aula mais destacada. Isso chega a parecer até mais complexo hoje do que quando estávamos em crescimento, porque os controles sociais não estão mais presentes. Acresce que o respeito pela autoridade simplesmente desapareceu. Mesmo assim, as lições seguem sendo as mesmas, a despeito de gerações e culturas. Pergunta. No local de trabalho, você consegue controlar o comportamento mais facilmente pelo medo. Em meu negócio, tenho de fazer com que meus subordinados cumpram o que devem fazer para manter o sistema em funcionamento, instalando medo. E instalar medo é mais rápido, imediato e o mais efetivo modificador do comportamento. Por que não usar essa prática com crianças também? Se você instalar medo, o local se torna limpo mais rápido, com menos complicação. Mas você está dizendo que temos de ser capazes de sacrificar a forma e não sucumbir à tentação de empregar o medo, mesmo que isso pareça ser mais eficiente? Resposta: absolutamente correto, porque a longo prazo, os efeitos da instalação do medo são devastadores. Ao motivar as pessoas pelo medo, os efeitos a curto prazo são como você diz e certamente consegue-se ter resultados rápidos e eficientes. Uma história típica da IBM conta de um empregado recentemente contratado que um dia pergunta ao seu chefe se ele tinha de obedecer à norma do vestuário da empresa, de usar camisa e gravata todos os dias. O chefe lhe responde: só se você quiser trabalhar aqui. Mesmo assim, o medo conseguirá que o trabalho seja feito e o local seja cuidado. Mas com isso, você está lançando sementes de revolução, de maturação a longo prazo. O que ajuda você a fazer o sacrifício de benefícios a curto prazo é entender a diferença entre forma e conteúdo. Benefícios a curto prazo são sempre forma. Eu consigo o serviço feito, o local será limpo e arrumado, o relatório ficará pronto a tempo e à hora.
Por outro lado, se você está ciente de que o que você quer é que suas crianças aprendam e você inculcou em sua equipe também um conteúdo de amor, você estará disposto e propenso a sacrificar, por enquanto, a forma, serviço, limpeza, arrumação e relatório. Talvez o serviço não saia tão perfeito, o local não fique tão impecável, o relatório retarde um pouco. Talvez nem todo o serviço esteja perfeito tanto quanto você gostaria, mas seus filhos e sua equipe aprenderão o que significa ser amoroso, o que quer dizer que os filhos e as pessoas cuidadas por sua equipe aprenderão amor. Pode ser que de imediato não haja efeitos a notar, mas com toda certeza todos crescerão, inclusive você, e a longo prazo. Os efeitos serão tangivelmente positivos e duradouros para todos, e notadamente em você, que crescerá mais do que cada um isoladamente. Você consegue fazer isso acontecer como pai ou mãe, supervisor, dirigente, professor, se ficar mais atento ao conteúdo do que à forma. Um curso em milagres trata de mudança da forma de culpa do relacionamento especial para o conteúdo de amor do relacionamento santo. Amor rude. Pergunta. Eu tenho uma pergunta sobre amor rude. Por exemplo, como alguém sabe, com certeza, quando está bem pegar no colo uma criança quando ela chora toda noite? Resposta. Amor rude é o amor formatado que disciplina e impõe limites. O amor real é sem forma, ou molde, e abstrato. Por enquanto, pense a respeito dele como uma água fluindo num rio. Algumas vezes o leito do rio vai numa direção, outras vezes numa outra. No curso do rio, algumas vezes há pedras e galhos de árvores. Mesmo assim, a água segue, flui a despeito da direção ou da obstrução. A mesma coisa é verdadeira nos relacionamentos e certamente com crianças. O amor algumas vezes é expresso de uma forma, algumas vezes de outras. Uma forma é amor rude, onde você é firme em estabelecer limites e impõe as consequências das ações. O erro está em elevar qualquer forma particular em postulado em vez de abri-la dentro de você para o conteúdo, permitindo ao amor expressar-se da maneira mais útil para que, por isso, siga o fluxo, como ele seja e venha. Isso é como se houvesse um condutor interior com uma batuta e você simplesmente segue a música, que pode ser forte, alta, ou piano, suave, adagio, lenta, ou allegro, rápida. Você não precisa ter um livro que lhe diga o que fazer, que é o problema com conceitos. Nada há de errado com conceitos, exceto se os tornarmos escrituras sagradas. As pessoas escrevem livros como fazer algo sem se darem conta de que seus métodos podem funcionar para eles, mas também podem não funcionar podem não funcionar para outros. O que funciona para todos, entretanto, é deixar ir embora o ego. Mas como isso se processa, não consegue ser codificado num conjunto sistemático de regras e formatados por normas. É por isso que não há virtualmente nenhuma coleção de regras nesse curso e não consegue haver nenhuma resposta correta à sua pergunta. De fato, a única regra que Jesus dita no curso inteiro está no livro de exercícios, que diz que é para não fazer mais do que uma lição por dia. Não há regras porque o currículo é altamente individualizado, porque nós, como humanos, somos todos diferentes uns dos outros. Passagem do livro Um Curso em Milagres. O currículo é altamente individualizado e todos os aspectos estão sob a orientação e o cuidado particular do Divino Espírito Santo. Pergunta e ele responderá. A responsabilidade é dele e só ele é capaz de assumi-la. Fazer isso é a sua função. Passar a ele essas questões é a tua. Quereria ser responsável por decisões a respeito das quais entendes tão pouco? Fica contente por teres um professor incapaz de cometer equívocos. Suas respostas são sempre certas. Diria isso das tuas? Assim, o conceito de amor rude nada mais é que um aspecto do amor. Os pais, algumas vezes, fazem o voto de jamais elevar suas vozes. Mesmo assim, ocasionalmente, a coisa mais amorosa é elevar sua voz com seus filhos. Casais, algumas vezes dizem que nunca irão para a cama zangados ou sem darem um beijo e dizer um ao outro que está tudo bem. Não estou dizendo que as pessoas não devam fazer isso, mas talvez a coisa mais amorosa para um determinado casal seja ir mesmo para a cama zangado, e daí acordar pela manhã e ficar sabendo que tudo está bem. Em outras palavras, um conjunto de regras pode valer para uma pessoa, um casal ou família, um negócio, mas não para outro. Impor uma forma de acesso padrão para todos não funciona.
A única maneira verdadeira de fazer alguma coisa é com o perdão. O que significa? Você próprio trabalha em você mesmo, não com o outro nem com mais ninguém. Amor condicional. Pergunta: a mensagem que recebi de meu pai enquanto eu crescia foi de que ele não me amaria a não ser que eu fosse bem-sucedida na escola. Eu me apeguei a isso e passei isso para meus 3 filhos. Em minha mente, eu sinto que uma resposta de um filho é: bem, então eu não vou ter boas notas. E ela não as tem. Agora me dou conta de que eu fico mandando a ela mensagens de amor condicional. Tenho uma criança que está a 6 semanas da formatura e que pode vir a não se formar. Daí, meu filho do meio pega isso tudo e vem para casa só com a nota máxima. Então pergunto: o que faço a partir daí? Resposta: não faça coisa alguma. Fique apenas com o que conseguiu entender disso tudo. Reconheça a dor que isso causou a você quando criança, mesmo que você não necessariamente haja experimentado isso dessa forma. Compreenda que, usando a famosa citação bíblica, os pecados dos pais são repetidos até a terceira ou quarta geração, como o que seu pai fez a você, agora você está fazendo o mesmo a seus filhos. Veja como isso não fez você feliz e não irá fazer seus filhos felizes. E, finalmente, entenda que toda a sua vida está edificada sobre a ideia, não tanto sobre o símbolo das notas, mas do amor condicional. Isso ajudará você a ver como isso tudo não é bondoso. Quanto mais você se permita sentir a dor disso, mais fácil será deixar isso tudo ir-se de você. Mas não se empenhe para que isso se vá de você, simplesmente fique com o que você fez da situação. Entenda suas raízes, mergulhe na questão e reconheça que isso é uma lição importante para você e sua família. Você tem uma oportunidade, como é declarado no panfleto sobre psicoterapia, de compreender que isso é um colchão fúnebre que você tem, repetidamente entoado para si mesmo. Um contochão fúnebre que é a pedra angular de sua vida do ego que você carregou com seus filhos. Ouvi-lo é o primeiro passo na recuperação. Questionar isso tem de se tornar sua escolha. Seus olhos estão finalmente se abrindo. Não faça nada mais. Você ouviu o cantochão fúnebre doloroso e agora está questionando isso ao se dar conta de que, como você, não quer mais viver assim. Você não precisa fazer mais nada. De fato, não faça mais coisa alguma. Pergunta: antes de eu sair para vir para cá, eu estava muito empenhada. Sentei minha filha e fiz com que soubesse que talvez ela pudesse não querer se formar, mas que eu queria que ela se formasse. E é aí que eu fico confusa. Como mãe ou pai, ainda tenho de estabelecer limites e regras. Sempre odiei isso porque nunca sinto que efetivamente esteja conseguindo fazer isso. No caminho vindo para cá, decidi tirar isso e aquilo de minha filha, mas à medida que ouço você falar a respeito de como ser pai ou mãe, não consigo deixar de pensar na péssima atrapalhada que fiz em tudo isso. Resposta: mas você vê, a atrapalhada que você fez permite a você entender com o que você verdadeiramente fez atrapalhada. Isso é maravilhoso. Visto assim, isso dificilmente seria considerado uma atrapalhada. Aí você leva a nota mais alta possível. Mesmo que seu pai já haja falecido, chame-o e diga-lhe: sabe de uma coisa, pai? Acabei de receber um 10. Se você não houvesse feito atrapalhada, a situação não teria sido trazida para sua atenção. Você alcançou o ponto onde agora você consegue dizer a você mesma que é isso que tem estado fazendo. Como isso é terrível. Essa conclusão motivará você a deixar isso tudo ir embora, livrando-se disso. Pergunta: estou pensando agora que foi estupidez minha pôr todas essas coisas no lugar. Eu sempre fui trapalhona, sinto-me mal por até agora nunca ter sido mãe de fato dessa criança. Ela agora já está com 17 anos. Resposta: por que você não se desculpa com ela? Diga a ela que você se dá conta de que cometeu um erro e que não tem tanta importância que ela não vá assim tão bem na escola. Sejam quais forem as palavras que use, a mensagem que você quer dar a ela agora é de que você esteve errada. É a pior coisa do mundo impor condições ao amor, e eu apenas quero que você saiba que não importa como você se saia na escola, eu sempre amarei você. E dê significado ao dizer-lhe isso. Acredite no que você lhe diz. É tudo o que tem que fazer. Entenda que a cura não poderia jamais ocorrer sem que você tivesse tido uma vida de atrapalhadas. Esse é o sentido positivo de nascer de novo. Você nasce outra vez.
no sentido de olhar para o valor de uma existência de culpa e dizer convicta que você, decididamente, não quer mais isso. Essa é a experiência viva daquela frase no curso: Isso não precisa ser assim. E lembre-se de contar a seu pai que você ganhou um 10. Pergunta: Minha situação é diferente. Meu pai disse que estava bem não ter notas boas. Meu irmão e minha irmã eram academicamente brilhantes, mas escreviam um roteiro para mim pelo qual eu não conseguia fazer isso. Então, mesmo que ele houvesse dito que estava bem, fiz um trabalho por conta própria em mim mesma. Então, não importa como você faça, como no roteiro do Bill, se queremos falhar, falharemos. Resposta: De fato, o ego sempre triunfará enquanto quisermos, enquanto permitirmos que ele triunfe, mesmo quando esse desejo seja inconsciente. O problema nunca é a forma, mas sempre o conteúdo. O desejo de ter um problema em primeiro lugar. Pergunta: Nós temos todos esses roteiros que garantem que, de um jeito ou de outro, vamos criar a atrapalhada e depois cair em culpa. Estamos aprendendo a conviver com outras pessoas que estão fazendo exatamente a mesma coisa. Vivemos num mundo de confusão. Você comentaria sobre essa ideia de que nada jamais irá funcionar corretamente no mundo e que temos, por questão de sobrevivência física, de nos apaziguar em relação a ela? Resposta: Não consigo comentar sobre isso nada melhor, nem é mais do que você já disse agora. Isso é verdade. Nada funciona aqui, portanto, tudo aqui é confuso, confundindo e confundível. A grande mentira da sociedade é que vamos conseguir fazer as coisas funcionarem, nossas famílias, relacionamentos, corpos, governos e negócios. Vamos fazer o mundo funcionar, acabar com a pobreza, doença, fome, guerra, discriminação, injustiça e desigualdade. E nisso até fazemos muitas revoluções e guerras. A história já mostrou, entretanto, que o mundo nunca funcionará. Quando você entende o mundo pela perspectiva de um curso em milagres, fica claro porque o mundo e a vida das pessoas não conseguem funcionar nem dar certo. Tudo é montado dessa maneira. Nós não queremos que funcione. Por não querermos, fazemos tudo ao contrário do certo, para assegurar que jamais funcione. O retrato da crucificação descreve como nos dispomos a nos crucificar a nós mesmos para que outro alguém seja acusado, preso, julgado, condenado e penalizado por ter causado em nós dor e sofrimento. Passagem de Husserl. O desejo de seres tratado injustamente é uma tentativa de transigência que pretende combinar o ataque e a inocência. Quem é capaz de combinar o que é totalmente incompatível e fazer uma unidade do que jamais pode ser unido? Caminha ao longo do caminho da gentileza e não temerás mal algum, nem sombra alguma na noite. Mas não coloques símbolos de terror em teu caminho, ou tecerás uma coroa de espinhos, da qual nem o teu irmão nem tu escaparão. Não podes crucificar a ti mesmo sozinho. E se és tratado injustamente, ele necessariamente sofrerá a injustiça que tu vês. Não podes te sacrificar sozinho. Isso é assim porque o sacrifício é sempre total. Se isso pudesse ocorrer, carregarias contigo toda a criação de Deus e o Pai com o sacrifício de seu Filho amado. Isso é o que fazemos uns com os outros. Nós queremos, estamos empenhados em fracassar e isso não funciona. Aliás, funciona assim, para nos levar ao fracasso. A mentalidade certa de olhar para essa insanidade, entretanto, é de aceitar o sistema de pensamento do ego como um fato consumado. O que verdadeiramente funciona é não mudar a forma, mas mudar o conteúdo. Nós temos um ínfimo poder de mudar o que quer que seja que nos circunde. Nosso próprio corpo ou de outra pessoa, sem mencionar as condições do mundo, por exemplo, mas de fato temos o poder. E esse é total de mudar a nossa mente. E aprender isso é o propósito central do curso. Esse é o significado da declaração do curso que diz: portanto, não busques mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo. Jesus, candidamente, nos ensina que neste mundo, mais do que imperfeito, nós conseguimos, mesmo assim, fazer uma coisa perfeita, que é perdoar. Aqui, onde as leis de Deus não prevalecem de forma perfeita, ainda assim ele pode fazer uma coisa perfeita e uma escolha perfeita. É através desse ato de perfeita fé em alguém percebido como diferente de si mesmo, ele aprende que a dádiva foi dada a ele e, portanto, os dois têm de ser um só.
O perdão é a única coisa que tem significado no tempo. É o meio que o Divino Espírito Santo usa para traduzir o especialismo de pecado em salvação. O perdão é para todos, mas quando ele está em todos, está completo, e todas as funções desse mundo estão completas com ele. Então, o tempo não mais existe. Entretanto, enquanto ainda se está no tempo, há muito a se fazer. E cada um tem de fazer o que lhe cabe, pois todo o plano depende da parte de cada um. Cada um tem uma parte especial no tempo, pois escolheu assim, e escolhendo assim, ele a faz para si mesmo. O seu desejo não o foi negado, mas mudado em sua forma, para que pudesse servir ao seu irmão e a ele próprio, e assim vir a ser um meio de salvar em vez de perder. A aceitação desse conceito feliz remove um peso tremendo de nós. Nós não somos compelidos a ter filhos ou famílias perfeitos ou corpos funcionando com impecável perfeição. Conseguimos aprender a perdoar todas as imperfeições em nós mesmos e nos outros. E o que ainda é melhor, conseguimos, mesmo que seja depois de alguma ou muita insistência, aprender a fazer isso com perfeição. Nós alcançamos, no final, uma atitude na qual aprendemos e dizemos em nossas mentes que não precisamos mudar ninguém ou coisa alguma, mas simplesmente aceitar como tudo é, porque aprendemos que a forma não importa. Assim, precisamos apenas mudar nosso conteúdo e não o conteúdo de ninguém mais. Quando chegamos a isso, o conteúdo de todos os demais já mudou. Também porque a mente do Filho de Deus é só uma. Nós conseguimos aceitar que outros recusem-se a aceitar nossa mudança, mas ficamos em paz, porque já cumprimos a nossa parte. Tendo assim desfeito o ego, a culpa se vai e somente o amor remanesce, expressando-se da maneira mais sutil e amorosa para todos os demais. Repetindo, o que as pessoas fazem com esse amor é ocupação delas, não nossa, e é um grande alívio estar livre do encargo pesado de tentar mudar o mundo, pois já mudamos nossas mentes a respeito dele, repetindo para não nos esquecer. Portanto, não busque mudar o mundo, mas escolhas mudar a tua mente sobre o mundo. Não aceitação do amor. Pergunta. Retornando à analogia com a água, quando você disse que o amor apenas flui, você falaria a respeito da culpa que vem de compreender que não aceitamos o amor? Resposta. Um curso em milagres nos ajuda a reconhecer que, o que quer que seja que esteja ocorrendo em nossas vidas, tudo é sempre baseado, pura e simplesmente, no que decidimos. Assim, não somos responsáveis pelo mundo, mas somos responsáveis, sim, pela maneira pela qual vemos, entendemos, interpretamos e reagimos ao mundo. Nossa responsabilidade como estudantes deste curso é de sempre entrar em contato profundo com a causa e com a maneira pelas quais nós, efetivamente, escolhemos contra o amor. Olhar para isso, examinar sem culpa, é um encargo intrincado. De fato, conseguimos seguramente dizer que a única lição é olhar como categórica, sistemática e deliberadamente escolhemos sempre contra o amor. Repetidamente dizendo a Jesus que não o queremos e informando o tempo todo a Deus que seu amor não nos basta. Fazemos isso tantas e tantas vezes, sutil ou não tão sutilmente, e Jesus nos ajuda a nos darmos conta de que escolhemos a toda hora o conto-chão fúnebre da culpa, como uma maneira de assegurar que o amor esteja colocado e mantido sempre afastado de nós. A lição final para nós como estudantes é aprender a sermos bons, gentis e pacientes, à medida que nos tornamos cada vez mais cônscios de como não queremos o amor ou seu professor. A introdução a um curso em milagres declara que é um curso obrigatório. Ellen disse a Jesus no início que ela não achava que Bill quisesse esse curso e que também não se sentia tão segura dela própria querê-lo. Dizer a Jesus não quero o seu curso e eu não quero você, dizer a Deus não quero o seu amor, e dizer isso sem culpa é tremendamente curativo. Considerando que originariamente olhamos para a nossa escolha de sermos separados de Deus e sentimos culpa, a correção está em olhar para a nossa decisão de separação da mesma forma específica de nossas vidas e não sentir culpa. Isso não significa indulgenciar, espiritualizar, excusar ou racionalizar nossa separação,
mas de fato significa olhar para ela e as suas consequências, a dor que isso nos causou e aos outros, e dar-se conta de que, a despeito da escolha de ser separado, nos torna insanos. Isso não faz de nós pecadores ou maus. Filho de Deus, tu não pecaste, mas tens estado muito equivocado. Repito ser capaz de ver a superabundância de maneiras pelas quais nós empurramos para fora esse amor, e daí não nos julgarmos nem nos sentimos culpados por assim termos feito. Chega a ser uma significativa conquista em termos de aprendizado. Isso ajudará você não apenas a ser mais bondoso e mais gentil com você mesmo, mas também com todas as pessoas, mesmo que os ataques de seus egos sejam ferozes e dirigidos pessoalmente a você, inclusive. Você será bondoso e gentil porque entenderá a fonte do ataque. Todos nós, como pessoas, somos aterrorizados em relação ao amor. Foi por isso que fugimos de casa para o mundo, caindo na cilada do corpo. O pior pensamento de todos, como já vimos, é aquele que, mesmo se nós de alguma forma nos libertássemos e alcançássemos os gramados do céu, Deus diria que não fizemos o suficiente do que éramos capazes, e então as portas do céu se fechariam a nós para sempre. Todas as pessoas andam por aí com terror e o desespero de que nunca mais retornarão para casa, sem lembrança de que foi sua, unicamente sua, a escolha de se fazer e de permanecer num proscrito. Nós, portanto, precisamos olhar para as fragmentárias sombras do pensamento original, como manifestado em nossas interações com nossos pais, filhos, cônjuges, parentes, amigos, chefes, patrões, empregadores, empregados, superiores, subordinados, dependentes, vizinhos, conhecidos, lojistas, serviçais, atendentes, figuras públicas e todos que encontrarmos e com quem falarmos, ou que falam conosco, nos procuram, eventual ou frequentemente, etc. E então, humildemente, reconhecermos que estamos repetindo outra vez o que sempre fizemos. Estamos vendo o ego e não Cristo nessa pessoa. Nós não estamos sentindo a dor, a dificuldade, a limitação, a incapacidade, o medo, a culpa ou o que seja do outro, mas olhando unicamente as coisas não amorosas que seu ego está fazendo, fez ou ainda fará. Temos de aprender a ver isso em nós mesmos e reconhecer que nós e nossos egos é que estamos com medo do amor. Só precisamos olhar para o ego do outro sem julgamento e nada mais fazer. Daí as palavras e os atos certos virão, que é da natureza da cura, como está declarado no panfleto de psicoterapia. É no instante em que o terapeuta se esquece de julgar o paciente é que a cura ocorre. Assim, nada temos a fazer senão esquecer de julgar nossos filhos, pais, parentes, a nós mesmos e a todos mais com quem cruzarmos ou pensarmos. Como já vimos, nada há no curso que determine o que se deva dizer ou fazer. Quando Ellen perguntou a Jesus o que ela diria a uma determinada pessoa, ele respondeu dizendo que essa era a pergunta errada. Em vez disso, peça: ajuda-me a ver esse irmão pelos olhos da verdade e não do julgamento. E a ajuda de Deus e de todos, seus anjos, responderá. Jesus aí estava pedindo a Ellie para deixá-lo ajudá-la a olhar essa pessoa através de seus olhos em vez dos olhos de julgamento, e então ela saberia exatamente o que dizer. O significado dos anjos de Deus vindo em ajuda a ela, não importa o que dizermos, mas com quem o dizemos. Se julgamos, estamos falando junto com o ego. Se o julgamento se vai, inevitavelmente falamos junto com Jesus ou com o Divino Espírito Santo. É simples assim. E então a mãe simplesmente olha para o que ela fez com sua filha, o que seu pai fez a ela, e então diz: isso foi um erro, isso não foi amor, mas amor especial. Porém, isso é muito doloroso e eu não quero mais isso. Isso é tudo o que ela precisa fazer, e a partir de seu centro de quietude em sua mente, a resposta comportamental amorosa curará. Ela não fixa a situação, se ela tentar fazer isso, ela irá dizer que o problema está no nível da forma. Isso não significa, por certo, que ela nunca dirá ou fará coisas. Isso significa que a fonte do que ela diz ou faz será uma mente amorosa, a mente certa, livre do ego. Ela focaliza unicamente em estar naquele espaço amoroso da mente certa, porque assim ela já é, por sua natureza. Julgamento, culpa e ódio nos mantêm cegos a essa visão. Por isso, o ego pede que olhes para os teus irmãos e veja neles a culpa,
No entanto, isso não podes fazer sem permaneceres cego. Para curar isso, então pedimos ajuda a Jesus ou ao Divino Espírito Santo para desfazer essas obstruções. O que renasces é o amor, cujas águas gentis ficarão libertas para fluir através da mente da filiação. Se o leito do rio do Filho vai para a esquerda ou à direita, nossas palavras se curvam no sentido do leito. Se há obstáculos ao longo do curso, a água de nosso amor continuará a fluir, envolvendo os bloqueios enquanto flui. Não temos de nos ocupar com especialidades, apenas com retirar o ego do caminho. Praticamos isso com os filhos, muito queridos, e com cada relacionamento específico. Mesmo assim, pais e filhos constituem nossa sala de aula mais importante, porque esses relacionamentos são muito carregados de culpa. Durante meu workshop Forma versus Conteúdo, Sexo e Dinheiro, destaquei o ponto de que, considerando ser sexo e dinheiro tão ligados ao corpo, eles não conseguem senão serem imersos em culpa. É por isso que se tornam uma sala de aula tão útil, não porque sejam inerentemente diferentes de qualquer outra coisa. O relacionamento pais e filhos é provavelmente o relacionamento mais densamente investido em culpa de todos, e nisso repousa seu valor e importância para a nossa cura. Nosso compromisso de dever de casa, entretanto, é de nada fazer, senão apenas olhar, sem julgamento, ao que o ego fez do relacionamento. Quando nos damos conta, em horror, de que nossa dor vem da nossa própria maneira egóica de olhar automaticamente, acabamos deixando que ela se vá. O que fica liberado para assumir seu lugar, então, é a visão que só vê conteúdo. Assim, nossa necessidade não é de ter nossos filhos formados na escola ou formados com distinção, mas terem a experiência do amor, do qual precisam ser lembrados para que se formem na sala de aula de perdão de Jesus. No entanto, não conseguiremos lembrá-los do amor a menos que primeiro nós mesmos nos lembremos dele. O fator crucial é sempre a nossa necessidade de, antes de tudo, perdoarmos a nós mesmos, olhar para o ego e não julgá-lo jamais. O poema inicial de Ellen, Ele só pede isso, é uma linda expressão do que é pedido de nós. Meu ínfimo império não é presente propício para o Filho mais santo de Deus. Seu Pai dá a ele domínio sem fim e dons ilimitados, estendidos além, abraçando o universo. Meu mundo é nada onde imagens sem pensamento, por um instante bailam tristes e se vão. Que ofereço a ele, que me salva desse mundo que fiz, exceto ele mesmo? Resta ainda de valor para lhe dar, dentro de mim, uma dádiva. Deixa-me perdoar-me, pois isso é tudo, que me pede e precisa, e ele tomará essa dádiva e a trará a seu Pai dele mesmo. Piercing no corpo. Pergunta. Eu gostaria de entender sobre o ponto de vista psicológico o piercing do corpo. Resposta. Acho que o piercing do corpo, por anéis ou o que seja em lugares engraçados, perfurando superficialmente o corpo, não seja minha especialidade, mas falarei dele mesmo assim. As pessoas de fato fazem coisas estranhas com seus corpos, mas têm sempre feito isso, no tempo e no espaço, em muitas etnias e culturas. Em si mesmos, corpos são fora do comum, na verdade, do entendimento humano. Em nossa geração, anéis em umbigos, narizes e em línguas, ou onde quer que escolham, parecem excêntricos. Mas também estou igualmente certo de que quando as pessoas começaram a usar brincos, hoje até peças de joia, isso foi visto como excêntrico também. O gosto individual, cultural e social muda e varia. Conseguimos certamente desenvolver teorias a respeito de mutilação corporal e imagem do corpo, mas, francamente, qualquer coisa que se faça por alterar, inútil e desnecessariamente, nossos corpos é uma mutilação, porque estamos, em verdade, tentando tornar atraente ou punir lados opostos da mesma moeda. O corpo, que em si mesmo é a própria expressão de punição. Um curso em milagres diz que a única indagação que deveríamos fazer a todas as coisas que fazemos ou que fazem a nós é: qual é o propósito disso? Ou seja, para que ou a quem serve isso? Que estou pretendendo alcançar ou no que me gratifico ao fazer isso, ou deixar de fazer, ou pensar isso. Em todas essas táticas diversivas há, porém, uma única questão que nunca é colocada por aqueles a que perseguem. Para quê?
Essa é a questão que tu tens de aprender a colocar em relação a tudo. Qual é o propósito disso? Seja ele qual for, vai dirigir os teus esforços automaticamente. Quando tomas uma decisão em relação ao propósito naquele momento, tomaste uma decisão a despeito do teu esforço futuro, uma decisão que vai permanecer efetiva a não ser que mudes a tua mente. O que significa colocar, ferindo o corpo, um anel no próprio umbigo ou na própria língua? Talvez pressão de classe, uma maneira de se fazer especial ou atraente, ou masoquismo. Quem saberia o certo? Mesmo assim, por que isso difere de alguma forma de um homem barbear-se toda manhã, deixar a barba aparente em partes do rosto, ou uma mulher colocar uma maquiagem? Por que isso seria diferente de pensar, eu vou me encontrar com essa pessoa importante hoje, por isso deverei usar roupas apropriadas, ou colocar certo tipo de perfume, ou loção após a barba, ou usar uma gravata de uma cor particular, ou determinada blusa para compor a imagem que eu quero? Não há hierarquia em ilusões. Piercing corporal, assim como tatuagem, colocar brincos furando a orelha, é afinal apenas alguma coisa inútil, irrelevante e desnecessária, ou até mesmo podendo chegar a ser prejudicial, que as pessoas fazem com seus corpos, porque dão atenção a eles e querem ser notados. Lembre-se, repetindo, que vir para um corpo em si mesmo já é por si só estranho. E daí todas as atividades corporais ficam sendo simplesmente expressões dessa mesma coisa estranha que fizemos quando escolhemos o ego. O desafio não é fazer uma forma diferente de outra, mas fazer sempre a indagação: para que serve isso? Os praticantes de piercing do corpo ou qualquer outra coisa com o corpo têm de crer estar ganhando ou se gratificando com algo por colocar anéis em lugares estranhos de seus corpos. De outra forma, não o fariam, assim como todos nós cremos que ganharíamos algo vindo para um corpo, do contrário, não teríamos feito. A primeira lei do caos. Há uma hierarquia em ilusões. É sempre útil tê-la em mente. Anéis em lugares engraçados nada tem de diferente no conteúdo de qualquer outra coisa que as pessoas fazem. Tudo o que atende tanto propósitos da mente certa como da mente errada, ou uma ou a outra, alternadamente, sempre está no comando. Pergunta. Meu sobrinho me chamou para conversarmos sobre sua filha ter feito 6 piercings em sua orelha, ao que ele se opõe, com veemência. Ele apenas não gostou de seu aspecto exterior. Ela tem apenas 16 anos. Ele pediu meu conselho e eu lhe disse: Você sabe, sendo você que vai ter que pagar por isso, e você se opõe a isso, então diga não. Mas, baseado no que você relata, penso que dei a ele o conselho errado. Resposta: não há conselho certo ou errado. A resposta certa é sempre dizer a ele que reconsidere, questione e pondere suas emoções e sentimentos. Não estou segura quanto seu sobrinho está cônscios dele mesmo, mas a questão é a atitude dele em relação a fazer o piercing do corpo. Repetindo, o que é repulsivo para nós de uma geração mais velha não é considerado assim por uma mais nova. Isso não subentende que você necessariamente tenha de aceitá-la ou rejeitá-la. Mas, de fato, significa que você consegue entender que apenas porque seus valores são seus valores, isso não significa que sejam corretos ou errados para outra pessoa, qualquer pessoa, até mesmo seu filho ou filha. Quando o conteúdo de não julgamento é escolhido, a resposta mais amorosa e informa e inevitavelmente se seguirá. Crianças a quem é dada demasiada ou muita pouco responsabilidade. Pergunta. Quando crianças e também adultos se sentem responsáveis por seus pais e sua felicidade, o que está aí envolvido? Fui convocada a desempenhar um papel bem além da minha idade cronológica, quando eu era ainda muito jovem, quando minha mãe confiou em mim. Resposta. Quando há pouco falei a respeito da importância de pais não se sentirem responsáveis por seus filhos, não falava das responsabilidades normais que um pai ou uma mãe tem por um filho em idade de crescimento. Referia-me a isso num nível mais profundo, onde e quando os pais já não são mais responsáveis pelas escolhas de seus filhos. Mesmo assim, isso funciona ao reverso também. De um ponto de vista do mundo, provavelmente nada haja mais devastador para uma criança que ter a experiência de ser o pai ou a mãe de seu pai ou sua mãe. Isso acontece quando os pais começam a tratar seus filhos como parceiros e relatam a eles seus problemas e dificuldades.
Da forma analógica, quando minha mulher Glória estava em terapia, há muitos anos, seu terapeuta muito inadequadamente começou a falar-lhe de seus próprios sonhos a respeito dela. Num verão, eu trabalhava num projeto de pesquisa que envolvia a entrevista de familiares em suas casas. Numa das casas, o pai chamava seu filho de 6 anos de papai, o que era horripilante. Não era tanto o seu emprego do termo, mas que a palavra usada refletia seu comportamento. Tratava-se aí de uma criança pequena, mas o pai o tratava como um parceiro, e algumas vezes mesmo até mais do que isso. Isso é potencialmente devastador para os filhos, pois daí eles não irão experienciar seus pais como capazes de cuidarem de si mesmos, e seu medo, afinal, chega a significar que não há quem possa fazer isso. Num sentido, esse tipo de experiência é bem típico e ocorre quando há abuso físico ou emocional, ou mesmo sexual, quando a criança é tratada como um objeto necessário. Assim, o pai ou a mãe se tornou dependente da criança tanto para satisfação sexual ou para satisfação sádica, de abuso de um inferior. A criança, então, é negado sentir-se uma criança. Esse é um roteiro que todos nós escrevemos, no qual uma parte essencial está sendo vulnerável, desamparada e dependente de nossos pais em nossos primeiros anos. O abuso, num sentido, viola o roteiro e estabelece um aprendizado de situações muito difíceis para a criança e também para o pai ou a mãe. A dificuldade é um misto, levando em conta que a criança quase nada consegue fazer em relação à situação. Se o pai ou a mãe abusador reconhece o problema, ou se a situação se torna extrema e o tribunal intervém, há pelo menos uma chance evidente de fazer algo como um adulto. Mas a criança pequena não tem um recurso real, exceto de alguma forma sobreviver à infância e esperar que, num ponto adiante da vida, consiga olhar para a situação diferentemente. Sendo que cada um de nós tem um ego, os pais, inclusive, seria raro que um pai ou uma mãe, em algum nível, alguma vez não fizesse isso a um filho ou filha. Algumas vezes chega a ser publicamente destrutível, em outras vezes mais sutil. Isso conseguiria também tomar uma forma diferente, onde os pais sempre reprimem as crianças, impedindo-as de ter qualquer senso de responsabilidade. Lembro-me de um incidente que ocorreu quando eu estava na faculdade e havia ido para casa em férias. Meu pai tinha umas camisas na lavanderia que custavam, na época, cerca de 20 centavos a peça para lavar e passar. Eu ia sair para fazer alguma coisa e perguntei se meu pai se ele queria que eu lhe trouxesse algo. Ele mencionou que suas camisas já estavam prontas e puxou a carteira para me dar $1. Disse-lhe que eu cuidaria disso. Levando em conta que agora eu já tinha 20 anos, o mínimo que eu conseguiria fazer seria pagar $1 pelas camisas do meu pai. Mas ele não me permitiu fazer isso. De fato, ele se tornou de alguma forma ofendido até com a ideia de eu efetuar esse pagamento. Isso não chega a ser incômodo nas famílias, o erro é cometido por ambos os lados. Dar às crianças extemporaneamente um falso sentido de maturidade e adultilidade pela demanda de coisas físicas, emocionais ou sexuais deles, ou algo que totalmente os infantilize por bloquear sua sensação de crescimento. Em ambos os casos, as crianças lidam com essas situações o melhor que conseguem e esperamos que, como adultos, consigam ver suas experiências iniciais sempre como oportunidades de aprender o perdão praticando-o. Claramente, crescer num lar sem amor é devastador, mas mantenha em mente que sentir-se presente neste mundo é igualmente devastador. Mesmo os chamados o melhor dos pais fazem coisas terríveis com seus filhos, porque acreditam que coisas terríveis foram feitas a eles, pois todos nós cremos que no início fizemos algo terrível. Assim estamos todos juntos, na mesma embarcação do ego, o que torna um erro comparar pais ou famílias. Por isso implica em estabelecer hierarquias em ilusões. A única família livre do ego é Deus e seu Filho. Qualquer outra é do ego. Não havendo hierarquia na ilusão ou nas famílias, há diferenças, e unicamente no nível ilusório da forma expostas à nossa interpretação. Efeitos da dor e do abuso em uma criança. Pergunta. Sofri abuso na idade de 2 anos do meu avô. As memórias retornam e em minha mente hoje digo a meu avô para parar de fazer isso, o que não fiz quando tinha 2 anos. Creio que o abuso me deu o ser que tenho, mas hoje me dou conta de que algo mais elevado consegue me dar um ser agora. Resposta. Trazer memórias dolorosas à superfície no agora ajuda, por dar a você a oportunidade de aprender a olhar a essas memórias sem medo, dando-se conta de que, mesmo que os abusos hajam ocorrido quando você era uma menininha ou um garotinho, você já não é mais essa criança.
O que frequentemente acontece em lugar disso, entretanto, é que nos apegamos a essas memórias de abuso como uma maneira de explicar e de, por certo, justificar o que no presente fazemos em nossas vidas. Como um adulto, por exemplo, penso que tenho de ser cuidadoso entre homens ou mulheres, tendo em vista o que aconteceu comigo quando eu era criança. O efeito dessa forma de encarar o tema é que ela mantém o passado vivo e danosamente atuante em mim. Isso de forma alguma significa que devemos negar o passado, mas em vez disso, e melhor que isso, devemos aprender a negar que agora o passado tenha qualquer efeito em nós. Há uma grande diferença entre as duas atitudes. Por outro lado, enquanto você reprimir uma memória considerada ruim por você, faz você afirmar e manter que o passado continua vivo e presente, quem sabe até ameaçador, capaz de obscurecer sua paz e que, por isso, é tão horrível que você, em absoluto, não quer e vai lidar com ele. Isso em nada e nem a ninguém ajuda. O que ajuda, entretanto, é maduramente reconhecer o que aconteceu, mas desta vez para se indagar o que isso tem a ver com você agora. O erro é dizer que isso de fato tenha algo a ver com você agora. E a razão é demais tentadora de concluir que isso de fato é mais uma necessidade compulsiva de pensar dessa forma. Seja isso quando coisas terríveis acontecem a nós quando crianças, nós construímos um ser como uma defesa contra o abuso e a vitimação, ou que quer que seja que nos causou o dano, uma dinâmica verdadeiramente até que muito compreensível segundo o ego. Mas daí nos esquecemos que o abuso não mais está presente e mesmo assim ainda conservamos o ser que edificamos, o ego, que agora nos define. Passamos então a afirmar: esse é quem sou, e sou assim por causa do que aconteceu a mim quando eu era uma criancinha. Eu sinto necessidade de me apegar ao abuso, passado, presente ou antecipado, porque isso explica e justifica a armadura que eu construí ao meu redor, que agora me define e me compõe. Estou afirmando, e o que é pior, reconhecendo e confirmando que não sou uma criança de Deus, sou um filho ou filha de um pai, um avô, um parente abusivo ou mesmo fruto de um gene que me fez inadequado e defeituoso. Nós, assim, nos definimos com base no passado e continuamos a precisar de passado, porque ele explica e justifica sermos da maneira que somos hoje. Isentamo-nos, assim, da responsabilidade de nos darmos conta de que somos nós mesmos que assim estamos escolhendo ser dessa maneira inadequada e defeituosa. Pensamos que temos de ser dessa maneira, pois sem o nosso sistema defensivo, sem o nosso modo defeituoso de nos relacionar com o mundo, não sabemos quem somos. Enquanto tivermos e mantivermos um passado abusivo, estamos fora do laço. Conseguimos sempre manter alguém me fez assim. Bem, esteja certa, ninguém fez você assim. Você se fez assim por sua própria conta e risco, e não foi só isso que sua mente fez de você. Quando você tinha 2 anos de idade, você se fez assim aos 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72 e 82 e mais. Repetindo, nós nos penduramos no passado para termos uma desculpa para não mudar. Claro, hoje sou deste jeito, porque isso não é apenas uma deslavada mentira, mas também, o que é muito pior, um destrutivo engano. Saiba que você é do jeito que é hoje, porque sua mente é que decide, seu tomador de decisões escolheu hoje, aqui e agora, nem que seja por só um instante, que você é dessa maneira. Pergunta: parece que algumas situações de severo abuso conseguiriam ser psicologicamente menos dolorosas do que o tipo de abuso manipulativo? Resposta: absolutamente. De fato, de todas as coisas, o abuso conhecido é mais fácil de lidar do que o oculto, porque o do tipo aberto, doloroso como já é, está, pelo menos ali mesmo presente. Recapitule nossa conversa inicial da mãe esquizofrênica. Uma destacada característica dessa síndrome é o dilema entre as alternativas ruins, onde o pai ou a mãe diz à criança: eu amo você, mas suas ações dizem o contrário disso. E assim a criança recebe suas mensagens contraditórias. Isso é, em verdade, muito pior para a criança do que um abuso aberto. Não que o segundo seja um piquenique, mas pelo menos é explícito. Quando um dos pais dá a mensagem verbal de amor e cuidado, mas a experiência da criança é totalmente diferente, a criança se confunde, em dúvidas e não sabe a resposta apropriada. Isso é extremamente diferente, para dizer o mínimo. A chave mestra é reconhecer que uma vez que você se encontre num corpo, você já está insano. A despeito do que os psicólogos possam lhe dizer, não há hierarquia na insanidade. Trabalhei em hospitais mentais e a piada corrente era que a única maneira de diferenciar os pacientes da equipe que os atendia era que um dos grupos tinha as chaves.
Isso mesmo, risível como humor negro, mesmo não dito com bondade, tem algo aí de verdade. Todos nós aqui no mundo somos, de fato, sem exceção, insanos. É como o gato de Xerxes, contou Alice. Somos todos loucos aqui. Eu sou louco, você é louca. Quando Alice reivindicou sua sanidade, o gato responde: Você tem de ser louca ou você não teria vindo para cá. Isso é o que Jesus nos conta e repete o tempo todo. O princípio de que o amor não faz comparações é importante. O curso nos ensina. A comparação tem de ser um mecanismo do ego, pois o amor não faz nenhuma. O amor não faz comparações. Pois o ego está sempre fazendo comparações. Minha família é mais doente ou mais saudável que a sua, por exemplo. Ao ego, pouco importa de que lado você esteja, desde que haja lados, pois com isso ele preserva o mundo insano da dualidade, seu habitat, mantendo a separação intacta. De fato, todas as famílias são insanas, porque são a substituição da única família verdadeira e saudável. A insanidade se constitui na escolha que fizemos dessa loucura e persistimos nessa escolha. Esse é o nosso roteiro e, portanto, nossas famílias não são as nossas salas de aula requeridas. Dizer que não queremos aprender com elas ou reclamar de nossa porção desafortunada é quão terrível Deus é, e o quão terrível Deus é, por permitir que isso aconteça a nós, não nos deixe enxergar toda a questão. Nunca se engane, Deus não fez isso conosco, nós fizemos isso conosco. Da mesma forma, nossos pais também não fizeram isso conosco, pois eles são a aula da qual conseguimos aprender a lição que nos liberta e assim o escolhemos. Ou, se não escolhermos, podemos aprender a lição do ego, que somos as vítimas inocentes do mundo, que o que nos aconteceu é de fato terrível, assim como é de massacre e caos nossa vida adulta. Isso era o que Bill estava fazendo, como Jesus destacou em nossa mensagem para ele, lamentando-se de que sua vida de criança tivesse sido terrível. Bill acreditava e mantinha que ele não conseguia dar uma aula como adulto. Todos nós cantamos esse mesmo refrão triste, mesmo que a melodia e o ritmo variem. Veja o que me aconteceu, veja o que me aconteceu, veja o que me aconteceu. Como num disco quebrado, permanecemos atados nesse sulco que carrega consigo uma comparação implícita entre vítima e vitimador. Mesmo assim, a verdade é que isso, de forma alguma, não aconteceu a nós. Esse é nosso roteiro, escolhido por nós para o propósito específico de evitarmos a responsabilidade por nossas vidas. Algumas histórias parecem piores do que outras, mas os seus conteúdos são os mesmos. Quando nos tornamos de mentalidade certa, conseguimos ser mais objetivos e nos damos conta de que nossas próprias vidas terrenas refletem a mesma dança de vitimação na qual todas as pessoas aqui neste mundo participam sem exceção. Um dos pontos destacados por Jesus para Bill era de que seu problema nada tinha a ver com a aparente desigualdade com sua família. Seus pais eram mais velhos e mais poderosos que ele. Em muitos casos, entretanto, as crianças detêm o poder, pois conseguem ser peritos em jogar um dos pais contra o outro, fazendo de seus pais peões dentro do jogo da culpa em sua caixa de areia. Se o relacionamento entre os pais não é bom, como é comum não ser, esse poder do filho ou filha se torna aparente e cada vez mais forte. Eles imediatamente avaliam o problema e o usam para tirar vantagem, jogando de mamãe contra papai ou vice-versa, num jogo de insana manipulação, para conseguirem o que buscam. Não obstante, há aí uma parte de suas mentes que consideram que elas, as crianças, não sejam os adultos na família. Nossa próxima sessão considera diretamente essa situação destrutiva e suas felizes e viáveis soluções. O arco da segurança. Estivemos conversando sobre a importância de não tornar os filhos crianças em adultos antes de seu tempo, no sentido de não envolvê-las como se fossem nossos amigos ou parceiros e colocando neles encargos e demandas inadequados. Quero comentar, mesmo além disso, usando como pano de fundo um parágrafo da novela de Lawrence, The Rainbow, que também usei como base no meu artigo O Arco do Perdão. Como veremos, ele cabe perfeito em nossa conversa sobre o desempenho de pais e filhos. Em minha opinião, O Arco-Íris é o melhor livro de Lawrence. Ele foi um novelista inglês no início do século XX, e isso foi escrito quando ele estava no final de seus 20 anos, uma idade incrivelmente jovem para já ter adquirido um nível de maturidade refletida no livro. Ele tinha um estranho e misterioso senso a respeito de relacionamentos entre homens e mulheres, e também entre pais e filhos. Como O Arco-Íris é uma das mais belas novelas escritas no século XX, é espantoso que ela tenha sido banida na Inglaterra como obscena. Infelizmente, Lawrence jamais se recuperou emocionalmente desse julgamento dos críticos.
O livro que se seguiu, Woman in Love, Mulheres em Amor, nem nada mais que ele escreveu depois alcançou o mesmo nível artístico. A novela é uma história de 3 gerações na Inglaterra. A primeira é o relacionamento entre Tom e Lydia. Lydia era europeia e de um meio social elevado, de ascendência de classe alta. Casa-se com Tom, fazendeiro. Por causa das significativas diferenças culturais entre eles, seus anos iniciais de casamento foram difíceis e tensos, mas conseguiram atravessá-los mesmo assim, chegando a um profundo ninho amoroso dentre deles mesmo e de um com o outro. E o relacionamento mudou para melhor. Lídia tinha uma filha de nome Ana, e ela então se torna a segunda geração. A filha de Ana é Úrsula, cuja história compreende a maior parte da novela, assim como a já citada Woman in Love. Isto é o que Lawrence descreve no final de um dos capítulos iniciais, depois que Tom e Lydia curaram seu relacionamento. A alma de Ana foi posta em paz entre eles. Ele olhou de um para o outro e ela os viu entendidos, em benefício de sua segurança, e ela saía livre. Ela brincava entre o pilar de fogo e o pilar de nuvens, confiante, tendo a garantia em sua mão direita e a garantia em sua mão esquerda. Ela não mais era convocada para sustentar, com seu poder infantil, o lado quebrado do arco. Seu pai e sua mãe agora aceitavam a amplidão dos céus, e ela, a criança, estava livre para brincar, segura no espaço embaixo entre eles. A imagem do arco, incidentalmente, mais tarde envolveu para arco-íris, o título do livro. Na passagem acima, Lawrence descreve o céu confortável que a criança experienciava quando seus pais se amam. Não há conflito ou abuso entre eles e, em consequência, a criança está bem, segura e a salvo. Uma das frases importantes nessa transcrição expressa o âmago do que está errado em tantas famílias. Ela não mais era convocada para sustentar com seu poder infantil o lado quebrado do arco. Muito frequentemente, crianças são convocadas para remendarem o casamento quebrado de seus pais. Uma das piores coisas que pode ocorrer numa família é um casal decidir ficar junto unicamente por causa dos filhos. Eles fazem de conta que haja um arco sobre o qual os filhos conseguem estar bem a salvo, quando, pelo contrário, tudo o que existe no lar é tensão, duplicidade e raiva. Algumas vezes sutilmente e algumas vezes abertamente, os filhos são convocados a consertar o arco estropiado do casamento. Frequentemente, então, eles colocam um dos pais contra o outro, ou ainda pior, o casal usa seus filhos como arma um contra o outro, pretexto, escudo ou justificativa do combate reinante. É trágico quando os pais amam seus filhos mais do que um ao outro, porque quando você ama de verdade seu cônjuge, você amará em consequência seus filhos. Se você ama seus filhos e não seu cônjuge, você inevitavelmente usará seus filhos como uma arma contra seu parceiro, demonstrando que não ama a ninguém, nem a si próprio. Assim, a coisa mais amorosa que os pais precisam fazer é trabalhar seu relacionamento em geral, porque sem uma união sólida e amorosa, mensagens ambíguas quase que com certeza irão ocorrer. A criança, então, será convocada a sustentar com seu poder infantil o lado quebrado do arco. E então o sistema de pensamento abusivo e vitimador de seu ego fica inevitavelmente reforçado, ativo e explícito. A criança já crescida, sendo isso que lhe ensinaram muito provavelmente como pai ou mãe, fará o mesmo com seus filhos ou com outra pessoa, por quem seja responsável. Repito, o problema reside na desonestidade reinante. As crianças sabem por intuição quando algo está errado e pretender diferente em nada ajuda. Para os pais é muito melhor dizer clara, mas docemente aos filhos que mamãe e papai não estão se entendendo, do que pretender para os filhos que tudo esteja bem quando as outras mensagens demonstram o contrário. As pessoas conseguem lidar razoavelmente bem com a realidade, sendo-lhes apresentada. São frequentes histórias de pessoas com câncer cujos médicos não lhes contam a verdade ou então encobrem o assunto do paciente. A mensagem, de uma forma ou de outra, vem à tona, mas sem uma mensagem clara fica difícil de interpretá-la apropriadamente. Lawrence era um mestre em contos e escreveu um ótimo conto chamado O Vencedor do Cavalo de Pau. É sobre um menino pequeno que vive na companhia de pais pobres, que tem obsessão por dinheiro. Já não o reli há muitos anos, mas nunca me esqueci da descrição de Lawrence das paredes gritando dinheiro, dinheiro, dinheiro. De fato, tudo na casa tinha a ver com dinheiro ou a falta dele.
A criança engendrou uma capacidade estranha de predizer o vencedor das corridas de cavalo quando cavalgava seu cavalo de pau. E os pais punham um encargo tremendo sobre o menino de sustentar a família fazendo-o brincar de andar a cavalo e, ao fazer isso, predizer os vencedores dos páreos, nos quais, então, os pais apostavam. Com o passar do tempo, ele, para seguir sustentando a compulsão habitual dos pais, tinha de andar cada vez mais furiosamente em seu cavalo de pau, e numa dessas vezes, montando nele, num vai e vem agitado, em febril frenesi, tem um colapso e termina morrendo. Um aspecto poderoso do conto era a descrição da intuição da criança ao ouvir as paredes falarem do Deus da família. As crianças com frequência têm esse sentido intuitivo a respeito da verdadeira mensagem da família. Mas, repetindo, se a mensagem for sutil e indireta ou dúbia, os resultados podem ser desastrosos. Desnecessário dizer isso não significa que você diga à criança que seja inapropriado para ela ouvir. É a mentira que prejudica. Quando eu era menino, de 8 ou 9 anos, os 2 irmãos de minha mãe se pegaram a socos numa briga durante uma visita em nossa casa. Eu dormia, mas acordei e saí para fora ao ouvir o barulho. Minha mãe rapidamente me forçou a voltar à cama e me disse na manhã seguinte que eu tinha tido um pesadelo. Eu sabia que a briga havia acontecido, entretanto, em nada adiantou ela ter negado a mim o que eu sabia ser verdade. Para mim, só a mentira ficou patente. Lembro-me também, quando eu era ainda menor, meu pai contraiu tuberculose. Nada disseram a mim, mas eu sabia que algo andava errado. Uma noite, não me recordo onde estava meu pai, ele poderia até já estar num hospital. Minha mãe chorava em seu quarto e eu ouvi minha mãe, sem que ela percebesse que eu a escutava, falando com um de seus irmãos. Ela usou a palavra câncer. Eu não sabia o que isso era, mas podia dizer que isso era ruim pela maneira e o tom com quem ela falou. A esse ponto, obviamente, os médicos não sabiam se meu pai tinha câncer ou também, dos dois, o último, por certo, seria preferível. Por causa disso, carreguei comigo, por onde ia, o pensamento de que algo estava muito errado. Ouvi os sussurros, vi minha mãe chorando e meu pai não estava por ali. Mas eu não sabia o que exatamente estava errado. A despeito das tentativas de minha mãe de guardar o segredo, eu inadvertidamente acabei por descobri-lo. Eu era um leitor ávido e, como minha mãe gostava dos mistérios de Perry Mason, eu os lia depois dela terminá-los. Eu lia um deles na escola e encontrei a palavra TB. Não sabia o que era, mas me lembrei da palavra entreouvida aos sussurros, e daí perguntei à minha professora o que ela significava. Vim para casa e confrontei minha mãe com o que havia aprendido, e ela não teve como senão me contar a verdade. Não me recordo de minha reação, mas sem dúvida, juntando tudo, a ansiedade e as preocupações de minha mãe fizeram sentido. Mais uma vez repito, teria sido melhor para minha mãe ter se sentado comigo e explicado que meu pai estava com uma séria enfermidade, mas estava sendo tratado por médicos e estaria ausente por algum tempo, em vez de pretender que nada acontecia. Quando você tenta proteger alguém ocultando algo, a mensagem no fim atravessa de outras maneiras, com defeito, controvérsia ou erro, engendrando reações muitas vezes pelo truncado da mensagem, ainda mais atormentadoras. Repito, a coisa mais amorosa que você consegue fazer por seus filhos é amar o seu cônjuge. Ou então, se o amor ficou impossível, resolução sua, pelo menos que essa questão seja colocada abertamente, delicada e suavemente, para minimizar ao máximo ou diluir a médio e longo prazo os choques ou traumas que causem, pois trauma sempre haverá, dependerá do grau de interpretação do impacto. Você não precisa necessariamente compartilhar os detalhes desagradáveis e dolorosos ou cruéis e violentos do relacionamento, por isso não conter nada de útil, mas ajuda e muito, pelo menos, reconhecer perante a criança que algo anda errado. A autenticidade não tem substituto. O que é particularmente comovente na descrição de Lawrence é que Anna muda quando seus pais mudam, passando a se sentir segura. Falando clínica e não metafisicamente, quando você observa o relacionamento entre os pais, você consegue frequentemente entender os problemas das crianças. Muitas vezes os sintomas da criança desaparecerão quando os sintomas maritais se vão. Isso, entretanto, não significa necessariamente que o casamento fique intacto. Isso consegue ou não ocorrer, mas os problemas ficam resolvidos. É a honestidade o fator mais importante, porque uma falta de honestidade, pela bondosa ocultação da verdade mascarada de proteção dos filhos, manda-lhes uma mensagem ambígua. Tudo está bem, sendo que não está. Meu trabalho inicial como psicólogo era numa escola para crianças conturbadas. Rápido se tornou claro para mim que quase sempre o problema não eram as crianças, mesmo que alguma delas
psicóticas. A patologia estava na família. E então comecei a visitar as famílias, o que se tornou uma parte significativa do programa de tratamento na escola. Isso nos leva a outra observação importante. Se é verdade que é impossível amar alguém de quem você pensa precisar alguma coisa, constatamos ser irreal pensar que crianças consigam, por isso, realmente amar seus pais. Elas conseguem amá-los só quando já não mais os virem como os seus pais, mas como irmãos e irmãs. Esse foi o ponto que levantei no início e voltaremos a ele mais adiante. Por outro lado, desejar que nossos filhos sempre nos amem é parte do jogo do especialismo do ego. Eu quero que meus filhos me amem porque isso representa que sou um bom pai ou mãe, o que significa que sou uma pessoa boa. A única razão, então, pela qual preciso que meus filhos me amem, portanto, é que eu, por mim mesmo, não creio ser um bom pai ou mãe e por isso mesmo certamente não creio ser uma boa pessoa. Isso tudo é amor especial, pois focaliza unicamente em nós mesmos. Uma dificuldade comum para pais é quando seus anjinhos bem comportados atingem a puberdade e se transmutam em adolescentes monstros, revoltados, combativos, desafiantes, insultadores e com problemas no gerenciamento comportamental. A solução, mesmo que difícil, está em que os pais reduzam suas expectativas em relação ao filho ou filhos. Não tomem jamais a rebeldia como algo pessoal e, sendo mesmo assim capazes de, com a firmeza e equilíbrio necessários na medida das circunstâncias, reagir sem defesas em face do ataque. Na dimensão que os pais consigam praticar isso, seus filhos terão uma melhor oportunidade de negociar as águas turbulentas da adolescência e, com isso, emergir em segurança na fase adulta. Com certeza, a decisão de fazer isso permanece só com os filhos, mas nessa circunstância a reação dos pais consegue ser um reforço positivo para a escolha da mente certa que eles precisam receber. Além disso, não conseguimos amar os outros quando os percebemos diferentes de nós, porque, repito, perceberemos o que é diferente como sendo tomado de nós para suprir o que esteja faltando neles. Agora é deles, mas por isso era originariamente nosso, nós o quereremos de volta. É um truísmo dizer que não conseguimos amar alguém que tenha o que nos falte. E assim, os filhos não amam seus pais, pois são dependentes deles e por isso precisam deles. É por isso que muitos pais dizem a seus filhos pequenos: diga à mamãe que você a ama, vá dar um beijo de boa noite no papai e diga a ele que você o ama. É preciso que os pais saibam: um filho não sabe o significado do amor. O adulto pensa que o filho sabe, mas quase sempre o confunde com o amor especial. E por isso Jesus nos suplica que o perdoemos, porque, repito, não conseguimos amar alguém percebido diferente de nós. No entanto, efetivamente, Jesus não é diferente de nós. No início do texto, de fato, ele nos garante que é como nós, como segue no ditado aqui do Um Curso em Milagres. Não há nada em mim que tu não possas atingir. Eu nada tenho em mim que não venha de Deus. A diferença entre nós agora é que eu não tenho nada mais. Isso me deixa em um estado que em ti é apenas potencial. Nosso irmão maior, por isso, precisa do nosso perdão. De outra forma, não o amaremos e se não o amarmos, então ele não consegue nos ajudar. Como pais amorosos, conseguimos ajudar nossos filhos a crescer para se tornarem adultos e parceiros. Então, eles conseguem amar, porque não estarão vindo da separação e da falta, mas de uma visão de interesses compartilhados, onde as diferenças, óbvias ao olho, são reconhecidas como superficiais, ocultando a unidade subjacente do Filho de Deus. Crescendo como filhos e como pais é uma das maneiras específicas de aprender como desfazer o ego. Pedir a Jesus para que nos ajude a olhar para ele. A súmula e a substância de Um Curso em Milagres, olhar, está sempre no presente e significa aprender a deixar ir o passado e não projetar expectativas no futuro. Usemos o conselho de Jesus a ele. Ajuda-me a ver esse irmão pelos olhos da verdade e não do julgamento. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.